Aposto que você não consegue ligar aquele trator novo, nem se sua vida dependesse disso. Se você conseguir ligar esse trator, eu lhe dou 20 mil dólares. Um fazendeiro bilionário humilha seu caseiro ao lançar um desafio impossível. Se você conseguir ligar esse trator, eu lhe dou 20 mil dólares. O que acontece? Depois vai mexer profundamente com você. Assista até o final para descobrir o desfecho dessa história. É emocionante e refletir sobre o valor da humildade e da perseverança. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para alcançar mais vidas. Naquela manhã, o sol parecia brilhar mais forte sobre a imensa fazenda dos boi. Real, máquinas modernas, terras que pareciam não ter fim. E no centro de tudo, o poderoso e arrogante dono, um bilionário conhecido não apenas pela fortuna, mas pelo temperamento duro e pela forma fria como tratava quem trabalhava para ele. Do outro lado do pátio, com as mãos calejadas e a roupa surrada pelo tempo, estava o caseiro que há anos dedicava sua vida à fazenda. Humilde, silencioso, sempre disposto a ajudar, mas constantemente desprezado pelo patrão. Naquele dia, o bilionário se aproximou dele carregando um sorriso de deboche. "Caseiro", disse cruzando os braços, "aposto que você não consegue ligar aquele trator novo, nem se sua vida dependesse disso." Jonas olhou para a máquina enorme, brilhando como se fosse de outro mundo. Não era apenas um trator comum. Era um modelo importado, cheio de tecnologia, comandos digitais e sensores que ele nunca tinha visto antes. "Se o senhor quiser, eu posso tentar", disse o caseiro num tom baixo. O bilionário deu uma gargalhada alta que ecoou pelo pátio. "Tentar? Muito bem, então." Ironizou. "Se você conseguir ligar esse trator, eu lhe dou 20 mil dólares. As pessoas ao redor se entreolharam, chocadas. Era óbvio, aquilo não era um desafio. Era uma humilhação pública. O caseiro respirou fundo. Sentiu o coração acelerar. Ele sabia que aquela chance, por mais absurda que parecesse, poderia mudar sua vida, ajudar sua família, pagar as dívidas que o tiravam o sono. Ele subiu no trator. As mãos tremiam. O bilionário observava com um sorriso de desprezo e como quem assiste a um espetáculo garantido de fracasso. Mas o caseiro fechou os olhos por um segundo e algo inesperado começou a acontecer. O caseiro respirou fundo e tocou no volante com cuidado, como se estivesse diante de algo sagrado. Seu pai, anos atrás, o ensinara a nunca ter medo de máquinas. Elas só precisam de respeito, dizia, e essas lembranças aqueceram seu peito naquele momento. O bilionário impaciente bufou. "Vamos, rapaz, estamos esperando o milagre acontecer." Zombou, enquanto alguns funcionários riam discretamente, temendo o patrão. O caseiro ignorou as risadas. Ele observou o painel cheio de botões iluminados, telas digitais e comandos modernos. Era diferente de tudo que ele já havia operado, mas não impossível. Ele passou a mão devagar pelos botões, como quem tenta sentir o funcionamento da máquina. Apertou um aqui, testou uma alavanca ali e nada aconteceu. O silêncio foi instantâneo. O bilionário abriu um sorriso vitorioso. "Eu avisei. Isso é muito mais do que um simples caseiro conseguia entender", disse em voz alta para todos ouvirem. Mas o caseiro, determinado, não desistiu. Ele fechou os olhos por um instante e lembrou-se de quando consertou sozinho um motor, antigo na fazenda, anos antes. Lembrou da alegria que o pai tinha ao vê-lo aprender, mesmo nas maiores dificuldades. Com nova coragem, o caseiro abriu os olhos e percebeu um detalhe que ninguém notara. Um botão pequeno, escondido na lateral do painel, protegido por uma tampa de segurança. Um botão de inicialização avançada. Ele levantou a tampa. Os funcionários ao redor ficaram em silêncio. O bilionário franziu a testa. O caseiro pressionou o botão. O trator emitiu um bip agudo, outro. E então o motor vibrou como um rugido profundo que encheu todo o pátio da fazenda. Vroom! Todos deram um passo para trás. O trator tinha ligado. O rapaz permaneceu firme, olhando para o painel iluminado. Seu coração quase pulou do peito. Os funcionários começaram a murmurar. O bilionário perdeu completamente o sorriso. Ele não acreditava no que estava vendo. "Não, isso não é possível", repetiu, arregalando os olhos.
O caseiro respirou fundo, ainda segurando o volante. Ele sabia que aquele momento mudaria tudo. Mas o que aconteceria a seguir, ninguém poderia prever. O silêncio que tomou conta do pátio era tão pesado que parecia possível tocá-lo. O trator permanecia ligado, vibrando com força, como se anunciasse ao mundo inteiro que Jonas tinha conseguido o impossível. Mas o caseiro, humilde como sempre, apenas desligou o motor com cuidado e desceu da máquina devagar, respirando profundamente. Seu coração batia rápido demais. Ele nem sabia se estava feliz ou apenas aliviado. Quando seus pés tocaram o chão, todos os olhares se voltaram para ele. Alguns funcionários estavam de boca aberta. Outros sorriam discretamente, torcendo por ele como nunca tinham tido coragem de fazer. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse enfrentado o poder do bilionário e vencido. O bilionário caminhou em direção ao rapaz, com passos duros, os punhos fechados e o rosto vermelho. Ele não estava acostumado a ser surpreendido, menos ainda por alguém que ele considerava inferior. Você, como? Murmurou sem conseguir completar a frase. O caseiro manteve os olhos no chão, respeitoso como sempre, embora por dentro uma chama nova tivesse se acendido. Eu só fiz o meu melhor, sir, respondeu calmamente. A simplicidade da resposta só irritou mais o bilionário. Ele passou a mão no cabelo nervoso, enquanto os funcionários observavam de longe, ansiosos pelo que viria. $20 mil, disse o bilionário, encarando o caseiro com uma mistura de raiva e incredulidade. Talvez eu tenha sido precipitado. Um burburinho começou entre os trabalhadores. Todos sabiam que o bilionário não era homem de voltar atrás em desafios, mas também não era de aceitar ser derrotado. O caseiro engoliu seco. Ele sabia que aquele momento era decisivo. A forma como o patrão reagiria definiria não apenas seu futuro, mas muito mais que isso. O bilionário se aproximou, ficando tão perto que o caseiro podia sentir o perfume caro misturado ao cheiro de suor da irritação. Você acha mesmo que merece esse dinheiro, rapaz? Acha mesmo que pode me surpreender assim, na frente de todos? Dan sussurrou em um tom ameaçador. Alguns trabalhadores deram um passo discreto para trás, outros para frente, como se quisessem estar mais perto do que estava prestes a acontecer. Era como se algo maior estivesse surgindo ali, no coração daquela fazenda. Não era mais apenas sobre um trator, nem sobre dinheiro. Era sobre dignidade. E o que viria em seguida mudaria tudo. O vento começou a soprar forte no pátio da fazenda, levantando poeira e trazendo consigo um clima estranho, como se a própria natureza estivesse reagindo ao que acontecia ali. O caseiro permaneceu firme, apesar da tensão esmagadora que pairava no ar. Ele nunca enfrentara o patrão daquela maneira, não por arrogância, mas pela vida inteira ter sido ensinando a abaixar a cabeça. Mas naquele dia, algo havia mudado. O bilionário continuava diante dele, respirando rápido, tentando controlar a frustração que queimava como fogo dentro do peito. Era um homem acostumado a exigir obediência, a mandar, a humilhar quem não considerava digno de ocupar o mesmo espaço. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, ele se via encurralado, não por força, mas por verdade. Você entende o que fez? Rosnou o bilionário, os olhos estreitando. Você me colocou em xeque. Você me fez de idiota na frente dos meus próprios funcionários. O caseiro levantou os olhos devagar e, pela primeira vez, sua expressão parecia diferente. Não havia desafio, apenas coragem. Eu não quis te envergonhar, senhor, disse ele firme. Eu só quis tentar. Como sempre tentei em tudo nessa vida. Essas palavras atingiram o bilionário como um golpe invisível. Os trabalhadores ao redor se aproximavam mais, formando um círculo silencioso. Alguns tinham lágrimas nos olhos, porque sabiam o quanto o caseiro carregava nas costas. A esposa doente, os filhos pequenos, as noites mal dormidas, as contas atrasadas. E mesmo assim, sempre o coração mais generoso da fazenda. Uma funcionária colocou a mão na boca emocionada quando o caseiro completou. Às vezes,
Tudo o que a gente precisa é que alguém acredite na gente pelo menos uma vez. O bilionário, por um segundo, ficou sem reação. Sua expressão oscilou entre raiva, orgulho ferido e algo mais profundo, algo que ele tentava esconder há anos. Um vazio dentro de si que dinheiro nenhum preenchia. A tensão aumentou quando o bilionário deu um passo para trás, olhando ao redor, percebendo que todos esperavam uma decisão. Ele era o patrão. Mostrar fraqueza ali era para ele quase inimaginável. Mas quebrar a própria palavra seria pior. E todos sabiam disso. Ele limpou a garganta, tentando recuperar a postura autoritária. $20.000 não mudam a minha vida, rapaz. Disse a voz grave ecoando pelo pátio. Mas podem mudar a sua. E não sei se você está preparado para isso. O caseiro respirou fundo. Ele sentia as mãos suarem, o coração disparado, mas não deu um passo atrás. Eu estou preparado para lutar por minha família, e disse. Sempre estive. Um silêncio profundo caiu novamente. Ninguém ousava piscar. Aquele momento era maior do que todos imaginavam. Era como se uma batalha invisível estivesse acontecendo ali, não entre força e força, mas entre orgulho e humildade, entre riqueza e dignidade, entre um homem que tinha tudo e outro que só tinha a própria fé. O olhar do bilionário vacilou. Pela primeira vez ele pareceu cansado, talvez derrotado, talvez tocado, talvez algo que ele mesmo não conseguia entender. Ele então colocou a mão no bolso do paletó lentamente. Os funcionários prenderam a respiração. O caseiro sentiu as pernas tremerem. Ali, naquele exato instante, o destino de ambos estava prestes a mudar para sempre. Um gesto, uma decisão, uma palavra. E foi quando o bilionário tirou a mão do bolso. Mas não era dinheiro. Era apenas o som do tecido sendo puxado, como se ele ainda tentasse encontrar uma desculpa para fugir da própria promessa. Ele olhou para aquele círculo de trabalhadores ao redor. Todos esperando, todos testemunhando. O bilionário sentiu algo que não sentia há muito tempo. Vergonha. Vergonha de si mesmo. Vergonha de perceber que, mesmo com todos os milhões, ele era menor do que aquele homem simples que o encarava com humildade. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da decisão. Então abriu novamente, e o homem altivo de antes já não estava lá. Em seu lugar havia alguém quebrado e pronto para ser reconstruído. Ele respirou fundo, aproximou-se do caseiro e, surpreendentemente, fez o que ninguém jamais imaginaria. Colocou a mão no ombro do caseiro. Os trabalhadores arregalaram os olhos. O caseiro ficou imóvel. A voz do bilionário saiu baixa, mas sincera. Você me deu uma lição hoje, rapaz. Uma lição que meu dinheiro nunca comprou. Eu te humilhei, duvidei de você, tratei você como alguém menor, e ainda assim você me respondeu com dignidade. O caseiro, emocionado, tentou falar algo, mas o bilionário levantou a mão pedindo silêncio. A palavra de um homem vale mais que qualquer fortuna. Então, com um gesto firme, ele tirou o celular do bolso, fez uma ligação rápida e disse para Jonas ouvir. Deposite agora $20.000 na conta do meu caseiro. Sim, agora. O caseiro sentiu as pernas fraquejarem. Era real, era verdade. O patrão tinha cumprido. Mas o que veio depois deixou todos ainda mais chocados. O bilionário deu um passo atrás, respirou fundo e declarou diante de todos. A partir de hoje, você não é mais meu caseiro. Um murmúrio se espalhou. O caseiro gelou, achando que seria demitido. Então o bilionário completou. Você será meu administrador geral. O cargo é seu, se quiser. As lágrimas finalmente caíram dos olhos do caseiro. Ele cobriu o rosto com as mãos, sem acreditar. Os trabalhadores começaram a aplaudir, alguns chorando, outros sorrindo de alegria. O homem humilde que sempre foi ignorado, agora era honrado, reconhecido, valorizado. O bilionário, pela primeira vez, sorriu, mas um sorriso verdadeiro, leve, quase humano. Obrigado por me mostrar que grandeza não está na riqueza, mas no coração, disse ele. O caseiro, emocionado e trêmulo, respondeu. Eu só fiz o que meu pai me ensinou, nunca desistir. O bilionário assentiu, e naquele instante uma nova história começou ali. Não apenas para o caseiro,
mas para todos que testemunharam aquele milagre de humildade e transformação. E o pátio da fazenda, antes marcado por medo e silêncio, foi tomado por aplausos, por esperança, por renascimento. A vida do caseiro mudou para sempre, mas a do bilionário mudou ainda mais. Se essa história tocou o seu coração, lembre-se, a humildade sempre vence o orgulho. E Deus honra quem permanece firme, mesmo nas maiores provações. Antes de sair, eu te peço de coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem poderosa hoje. Ative o sininho para não perder nenhuma história que transforma vidas. Seu gesto pode alcançar alguém que está precisando de esperança neste momento. Obrigado por assistir e até a próxima história.